Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora vamos para a notícia. Um membro da diretoria se distancia progressivamente da liderança do Corinthians. E esse é um tema que venho discutindo com vocês. Antes de prosseguir, vale ressaltar que aprender inglês pode ser uma jornada facilitada por uma instituição que está presente no litoral paulista há 35 anos, oferecendo cursos do jeito que cada estudante precisa. Existem opções de aulas para mulheres com horários à tarde e também para crianças a partir de 6 anos, criando um ambiente ideal para quem deseja aprender, com vagas disponíveis para todos os níveis. A vivência de aprender inglês nessa instituição é considerada uma das mais satisfatórias da região. Agora, voltando ao ponto principal, o Corinthians está à procura de um novo goleiro e tem como prioridade encontrar alguém com vasta experiência. O clube já elaborou uma lista de possíveis candidatos, embora as negociações ainda não tenham começado. O primeiro passo é definir quem será essa nova adição, e o ideal seria que o goleiro estivesse sem clube, facilitando a situação, já que o time precisaria apenas cobrir os salários. O perfil desejado é de um goleiro que tenha bagagem em grandes clubes, que não tenha um custo excessivo e que esteja disposto a lutar pela posição, aceitando inicialmente um papel de reserva. Isso pode incluir um jogador que esteja enfrentando um momento desafiador na carreira ou alguém que jogue como titular em um clube menos conhecido, mas esteja aberto a uma mudança. O que se busca é um goleiro que esteja disposto a competir pela posição, aceitando ser reserva no Corinthians no início. Esse goleiro pode estar passando por dificuldades, mas a equipe acredita que ele possui potencial para se recuperar. Também pode ser um titular de um time menor que esteja disposto a abrir mão de sua posição para se tornar reserva e lutar por uma chance competindo com Hugo. A ideia é trazer um goleiro que tenha experiência, o que é uma estratégia comum no futebol. Lembramos que em temporadas passadas, ao observar o Santos, havia um goleiro principal e a contratação de um reserva com experiência foi uma escolha do treinador. O Corinthians, por exemplo, contou com um goleiro com vasta experiência que ficou como reserva de um titular por um período considerável. É interessante lembrar de momentos em que o clube teve 2 goleiros experientes e isso já se tornou uma prática recorrente. Assim, é pertinente informar que o Corinthians estará em busca de um novo goleiro ao longo deste ano. Além disso, pode-se questionar por que não utilizar os jovens da base? E a resposta é que a confiança nesses atletas ainda não é total, o que leva à preferência por um jogador mais experiente. Eles buscam alguém que possa servir como uma sombra, o que é vantajoso, pois mantém o titular em alerta e evita a acomodação. O objetivo é contar com um goleiro experiente que possa assumir a posição quando necessário, assegurando que o titular não se sinta excessivamente confortável. A preocupação é semelhante à que se tem com jogadores em outras funções. A ideia é prevenir que se acomodem em suas posições. A proposta é convocar um goleiro para a seleção brasileira, o que exigirá a busca de um substituto para cobrir sua ausência. Nesse contexto, é crucial ter um jogador experiente, pois a ideia é oferecer uma alternativa que mantenha o titular em alerta para o seu desempenho. É importante também observar a situação na lateral e a possibilidade de um atleta se acomodar em sua posição. A razão pela qual não se deve escolher jogadores mais jovens é a falta de segurança e a confiança necessárias para o cargo. Vamos então considerar a altura dos goleiros da equipe em questão? Recentemente obtive algumas informações que gostaria de compartilhar. Um deles, por exemplo, possui 1,89 m de altura. Agora vamos para o próximo. Goleiro! Além desse, há outro com a mesma altura, 1,89 m. Portanto, esse goleiro não é exatamente alto, pois mede o mesmo que o primeiro mencionado. O goleiro que está em evidência, por sua vez, tem 1,90 m. Assim temos um com 1,89 m e outro igual, e um terceiro com 1,90 m. Agora passamos ao terceiro goleiro que tem 1,93 m.
Não sei se você teve a chance de ver sua performance em um jogo recente, ele se destacou muito. Para que se tenha uma visão clara, existe um com 1,80 m e 9 outro com 1,89 m, um com 1,90 m e o último com 1,93 m. Em minha visão, ele deve ser considerado para o posto de segundo goleiro. Ele é alto, habilidoso com os pés e fisicamente semelhante ao goleiro que está em destaque. É só observar o jogo recente entre as equipes de base, onde demonstrou seu talento. Em termos técnicos, ele se destaca como o melhor goleiro, apresentando boa presença em bolas aéreas. Portanto, ele deve ser integrado como segundo goleiro. Agora, caso o clube opte por contratar um novo goleiro, que seja um atleta experiente para ocupar a terceira posição, permitindo que o goleiro de 1,90 m trabalhe junto ao de 1,93 m, enquanto os dois anteriores poderiam ser alvo de negociação. Considero que o goleiro de 1,90 m apresenta insegurança e muitas incertezas. Apesar de efetuar boas defesas e ter um desempenho razoável em cobranças de pênaltis, ainda não se mostra com a segurança técnica necessária. O clube, em sua base, já enfrentou problemas em campeonatos devido a falhas desse goleiro. Por isso vejo o outro como uma opção mais viável. Quanto aos treinos, soube que ele costumava ser um desafio para seus colegas. Estou apenas repassando as informações que recebo, não estou presente diariamente nas atividades. Estes são os goleiros disponíveis neste momento. Porém, as contas de um dirigente foram reprovadas. As contas relativas ao primeiro ano de sua gestão foram rejeitadas em uma votação total de 209 votos, com 73 contrários à reprovação e 103 a favor. 6 pessoas se abstiveram. Portanto, as contas deste ano estão reprovadas. Já mencionei isso antes e quem está acompanhando percebe que a situação é complicada. As contas desse dirigente estão reprovadas. Em um ano de mandato, ele conseguiu acumular uma dívida que muitos clubes, incluindo os grandes do futebol nacional, considerariam insustentável. Acredito que novas orientações são necessárias, mas não podemos permitir a continuidade dessa gestão. Precisamos ter clareza sobre as dívidas, como a do São Paulo Futebol Clube, que já soma 900 milhões. Apenas para fins de comparação. É importante notar que não é justo fazer isso com a equipe em questão. Estou sendo compreensivo em relação a essa administração. Aqueles que acompanham estão cientes de que a gestão anterior conseguiu reduzir as dívidas em 0,5%. Quem se lembra disso? Essa foi a redução alcançada. Isso me deixava frustrado, pois a dívida não foi aumentada, mas sim reduzida em 0,5%. Levando em conta a situação, é preciso admitir a verdade. Aqueles que acompanham esse conteúdo estão cientes de que a gestão anterior conseguiu uma redução das dívidas do clube em 0,5%. Para quem se recorda disso, eu sempre repetia 0,5%. Essa foi a quantia diminuída da dívida. Eu ficava surpreso, a pessoa não apenas manteve a dívida do clube, mas conseguiu reduzi-la em 0. Criticava isso diariamente, exclusivamente por esse motivo. Então aparece alguém prometendo transformar o clube, assegurando uma administração profissional? O indivíduo chegou com dívidas de favores a todos, formando alianças. Sabe como funciona? Venha cá, não vamos derrubar os caras. E gerou uma nova dívida. Falo sobre aqueles que apoiaram a campanha, se dedicaram, vestiram a camisa, compreende? É complicado, muito complicado. Surge essa ideia de revolução e no primeiro ano cria uma dívida que, por exemplo, é parecida com a do concorrente. A dívida deste concorrente atualmente, segundo um relatório que ainda não foi divulgado, é estimada em 968 milhões. Perceba, no primeiro ano de mandato, conseguiu igualar a dívida do rival. Apenas isso aumentou a dívida do clube. É uma vergonha enorme. Agora precisamos aguardar para ver o que acontecerá com a gestão. Parece que, meu Deus, parece que os valores arrecadados pela torcida na campanha da Arena foram computados como receita no balanço do clube para tentar amenizar a situação. Olha o que fizeram. Meu Deus do céu. É o que foi divulgado aqui agora. Vou ler. Na boa, o cúmulo da falta de ética foi tentar inserir os valores arrecadados pela torcida na campanha da Arena como receita no balanço do clube. Tive que ressaltar isso, pois não há como ser sutil sobre o assunto.
Absurdo, patético e vergonhoso. Que loucura não incluir no balanço como receita, não é aceitável? A dívida do clube realmente cresceu muito? Não sei o que foi feito, são 3 bilhões de dívidas, 3 bilhões. A situação do clube é bastante lamentável. Agora, em minha opinião, deveria haver um afastamento da gestão? Não consigo compreender o que ocorreu, são 3 bilhões em dívidas, 3 bilhões. A situação do clube é de fato muito triste. Na minha visão, o responsável deveria ser afastado. Tudo bem que essa é apenas a minha perspectiva, pois o estatuto não dá margem para isso. Contudo, acredito que isso ainda possa se concretizar por meio de outras legislações e teremos que aguardar para entender qual será o desfecho de tudo. O que poderia ter sido feito é que o dirigente tivesse passado um ano com mais humildade, talvez nem precisasse reduzir a dívida, mas isso não aconteceu. A vaidade é um problema e o ser humano frequentemente se deixa levar por ela. Além disso, em apenas um ano, conseguiu aumentar a dívida em 830 milhões, um montante que representa a dívida de muitos clubes atualmente. Ele está sob investigação policial e pode enfrentar um indiciamento, o que é preocupante. Em um único ano, acumulou 1 bilhão em dívidas. Agora, o que pode acontecer após a votação é que um processo de impeachment seja iniciado, já que as contas podem ser reprovadas. E quem assumirá esse cargo? Essa é uma informação que não possuo. Se a administração for afastada, imagino que o vice assuma. Mas quem será o presidente até o final do próximo ano? Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando, Malcom, o talentoso atacante brasileiro, está causando alvoroço entre os torcedores do Corinthians, com uma mensagem de carinho e desejo de retorno ao clube paulista. O jogador, que atualmente defende o Al Hilal, da Arábia Saudita, usou as redes sociais para se dirigir à fiel torcida, manifestando o desejo de voltar a vestir a camisa alvinegra. A declaração pegou muitos de surpresa e reacendeu a esperança de uma nova passagem do jogador pelo Corinthians, onde fez história antes de conquistar seu lugar no futebol europeu. Nascido em São Paulo, em 1997, Malcom iniciou sua trajetória no futebol nas categorias de base do Corinthians, com sua habilidade, velocidade e visão de jogo apurada. Logo chamou atenção e foi integrado ao time profissional. Sua estreia no time principal do Corinthians aconteceu em 2014 e rapidamente se destacou como um dos principais nomes do elenco. Mesmo com sua passagem relativamente curta, Malcom deixou uma marca importante, ajudando a equipe a conquistar títulos importantes, incluindo o Campeonato Paulista de 2015. Sua habilidade de driblar e desmarcar defensores adversários lhe rendeu reconhecimento, tanto no Brasil quanto no exterior. Em 2016, a estrela de Malcom começou a brilhar além das fronteiras brasileiras, quando foi negociado com o Bordeaux, da França, dando início a uma trajetória internacional. Passou também por outras grandes equipes, como o Barcelona, e atualmente é um dos principais jogadores do Al Hilal, clube da Arábia Saudita, onde se destaca com suas jogadas ousadas e precisão nas finalizações. A mensagem enviada por Malcom aos torcedores corintianos gerou uma série de reações. Muitos acreditam que ele poderia agregar muito ao time atual, com sua experiência internacional e sua habilidade técnica, que sempre foram suas marcas registradas. A relação entre o jogador e o clube paulista sempre foi de respeito e carinho, e a torcida nunca esqueceu os momentos em que ele se entregou em campo, buscando o gol e vibrando com cada vitória. Além disso, o desejo de Malcom de retornar ao Corinthians também reflete sua ligação emocional com a equipe, que o viu crescer e se tornar o jogador que é hoje. Ainda não há confirmação oficial de que o Corinthians esteja interessado em repatriar o atacante, mas a fala de Malcom certamente abre portas para especulações sobre uma possível negociação. A torcida, que sempre se mostrou apaixonada pelo jogador, espera que essa seja mais do que uma simples mensagem, mas o prenúncio de um retorno triunfante à Arena Corinthians. Seja qual for o futuro de Malcom, sua história no clube nunca será esquecida. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente
Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!